Você sabia que o reuso da água é uma prática regulamentada no mundo todo desde 1918? Ou seja, a necessidade de reutilizar a água como segurança hídrica já existe há mais de um século. Isso aconteceu na Califórnia. De lá para cá, muito se avançou no próprio estado, no país e em todo o mundo, principalmente por conta do binômio que envolve oportunidade versus necessidade. A água como recurso valioso para ser utilizado mais de uma vez é a pauta da nossa conversa de hoje no Rota Tecnológica. Quando falamos de Brasil, temos uma necessidade ainda mais abrangente. Apesar de sua abundância de água, esse volume não está distribuído de maneira heterogênea ao longo do território, sendo que a maior disponibilidade de água se encontra na Amazônia, que, por sua vez, é a região com a menor parcela da população e a menor demanda de água no país. Deste modo, os gestores e tomadores de decisão encontram na gestão dos recursos hídricos no Brasil um enorme desafio. É nesse cenário que existe uma urgência em atuar ativamente na segurança dos recursos hídricos. É assim que o reuso é a principal estratégia e ação de defesa em prol da água. Mas veja, em relação a outros países, o Brasil, como mencionado, reutiliza apenas 1,5% de sua água. Outros locais do mundo, como Israel, Chipre, Malta e Singapura, já estão bem à frente no reuso de água. E quando falamos em reuso e economia, essa é uma das iniciativas mais importantes para a indústria. Além de reutilizar um dos recursos base para a produção, existe no reuso benefícios significativos entre o efeito multiplicador do reuso e as métricas ESG. Para cada R$ 1 investido em reuso de água, consegue-se R$ 3,40 em expansão da produção nacional, o que gera mais empregos e massa salarial. Indo mais além, há um ponto a ser adicionado. Quando falamos em sustentabilidade e colocamos uma lupa nos objetivos ligados à sustentabilidade e água no Brasil e no mundo, nos voltamos para os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, introduzidos pela ONU e com metas a serem atingidas até 2030. São 17 objetivos e, embora o sexto cuide especificamente da água, o recurso permeia todos os objetivos, já que estão interconectados e é um recurso universal, que envolve sociedade, desenvolvimento e bem-estar. Isso dá ainda mais urgência para as tratativas com a água. No Brasil, assim como no mundo, a água é um dos insumos básicos para a grande maioria das indústrias e sua dependência na produção de alimentos e geração de energia, entre outros serviços essenciais. É por isso que a indústria é um dos elementos chaves e propulsores para a implementação de reutilização de água. Em um contexto industrial, China e Singapura produzem água industrial a partir do reuso já com índices bastante elevados, considerando a escassez do recurso versus número populacional versus o desenvolvimento do país. E como isso é possível? A tecnologia e o avanço dela é o que permite a reutilização de água, e a implementação dessa tecnologia é o que alimenta a expectativa de um futuro com água e principalmente com um planeta sustentável, com recursos para a população e, sobretudo, para a indústria e o ecossistema em torno dela. Atualmente, existem diferentes tecnologias de tratamento de água para reuso, incluindo filtração, ultrafiltração, osmose reversa e processos avançados de oxidação que utilizam reagentes químicos, estudados e implantados com tecnologia para degradar e remover compostos orgânicos e outros contaminantes da água. A tecnologia pode ser combinada para atingir metas específicas de qualidade para a reutilização da água, dependendo da fonte, quantidade e aplicação desejada. E é sobre o reuso de água como âncora das estratégias em sustentabilidade, tipos de reuso e exemplos no Brasil, benefícios e a tecnologia como fator viabilizador, e o trem tecnológico da Veolia, que conversaremos a seguir.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Silvia Santos, sou fundadora e diretora executiva do Instituto Reuso de Água. Hoje estamos aqui dando início ao projeto Rota Tecnológica do Reuso de Água. Esse projeto é uma parceria do Instituto Reuso de Água com a Veolia. Temos aqui um objetivo de apresentar conceitos, de compartilhar conteúdo técnico, para demonstrar a eficiência e a segurança dessa prática. Vamos abordar aqui tecnologias, vamos bater um papo com especialistas, vamos quebrar mitos, vamos inspirar com casos práticos ao longo de todo o programa, que envolve 4 episódios. Esse é o nosso primeiro episódio, e aqui vamos abordar principalmente as questões do reuso na indústria, e as municipalidades. Bom, se você não se inscreveu no nosso canal, é importante que você se inscreva, porque temos aí pela frente mais 3 episódios, e outras questões que virão também, mas é importante que você se inscreva para você receber as notificações dos próximos episódios. Como eu disse, esse é o primeiro episódio de uma série de 4. Aqui nós vamos fazer um debate bastante consistente. Vamos começar com essa contextualização do reuso e depois aqui a gente vai mergulhar um pouco mais na questão tecnológica. E eu gostaria então de fazer uma apresentação, apresentar aqui os nossos especialistas que estão convidados aqui para o nosso papo de hoje. É o Marcos Valero, ele é gerente de desenvolvimento de negócios de reuso de água e waste to energy da Veolia Water Technologies and Solutions, e o Sérgio de Moraes, que é também um cofundador do Instituto Reuso de Água. Bom, primeiro eu dou um olá para vocês e agradeço pela presença, Sérgio e Marcos. Oi, Ana. Eu que agradeço pelo convite, pela participação em mais uma iniciativa do Instituto Reuso de Água e um agradecimento especial ao Marcos, né, nosso novo parceiro, junto com a Veolia, nessa iniciativa bem bacana que você acabou de descrever, que é a Rota Tecnológica. Espero que a gente consiga, nesse primeiro episódio, ter um excelente bate-papo e que esclareça bastante a sociedade sobre o reuso da água. Oi, Sérgio, e também a todos que estão nos assistindo. Eu aqui agradeço. Eu acredito que o reuso talvez seja o pilar mais importante, a prática mais importante para conferir sustentabilidade das operações, né, nas indústrias e da nossa existência, né? Então, para mim, vai ser uma satisfação enorme falar um pouco dos esforços, principalmente as experiências aí nos últimos 20 anos acumuladas em reuso de água no Brasil e também, né, investir um pouquinho de tempo sobre as perspectivas. Muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço a presença de vocês. Bom, a gente vai começar então falando desse panorama, né? Como a gente acabou de ver, no mundo temos aí diferentes perspectivas do reuso, diferentes índices em termos de reuso. No Brasil, estamos aí com um número, infelizmente, ainda insatisfatório. Alguma coisa inferior a 2% do nosso esgoto tratado é reutilizado. A gente tem que entender que isso é estratégico, que a reutilização é estratégica para o setor, para a segurança hídrica. Bom, e aí eu gostaria de perguntar aí para vocês o que vocês acham disso. Sérgio, então queria ver que você dissesse um pouquinho sobre essa estratégia e essa criticidade em relação ao reuso no Brasil. Oi, Ana. De fato, o reuso, cada vez mais, ele tem se colocado como uma estratégia importante para a gente lidar, né, com as questões relacionadas à água que encaramos hoje em dia, né? Cada vez mais nós falamos da importância da segurança hídrica, de garantir oferta de água, não só para a população, mas para todos os usos da água, uma oferta de água que garanta o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade, e cada vez mais nós falamos da importância do saneamento, a universalização do saneamento, dar um destino adequado, e não só garantir o abastecimento, mas dar um destino adequado aos efluentes. E o reuso de água é estratégico, ele se presta a essas duas frentes, tanto na garantia da oferta de água, quanto na destinação num uso adequado aí dos nossos efluentes. Então, nada mais atual e nada mais importante do que tratarmos dessa agenda do reuso de água no mundo, mas especialmente dado o nosso momento aqui no Brasil. Olha que legal, né? Eu consegui capturar duas coisas muito interessantes no que a Ana e o que no Sérgio falaram. Primeiro,
da importância e da seriedade que é a universalização do tratamento das águas servidas, dos efluentes, né? São apenas 50% do esgoto do Brasil é tratado hoje. E como que a gente pode encarar isso como uma oportunidade? E por que oportunidade? Aí eu pego um pouco o que comentou a Ana. 2% apenas de reuso dos efluentes no Brasil. 2%. Quantas oportunidades nós temos, né? E eu já gostaria de dividir um pouco uma história, de como nós tivemos uma situação no Brasil que motivou o reuso. E por que que a gente não pode, talvez, ter esse tipo de motivação? Como que a gente tem que se preparar antes do que o pior aconteça? Acho que todos sabem que em 2015 teve um evento climático extremo, né? Em 2015, praticamente quase que acabou a água em São Paulo, acabou a água, e nós tivemos uma situação numa indústria de alimentos, a PepsiCo, né? Acho que muitas pessoas conhecem esse caso, onde acabou a água. Realmente passaram por uma situação muito severa, onde tiveram que usar caminhões-pipas para a continuidade do negócio. A PepsiCo reagiu a esse evento, conversando com a Veolia, trazendo os elementos técnicos para a mesa, né, para possibilitar avançar a quatro mãos em um projeto que, quando foi executado, fez com que a PepsiCo conseguisse produzir uma água de reuso segura. Então, eu creio que esse caso da PepsiCo e outros que a gente pode eventualmente conversar hoje, né, são exemplos onde a gente pode estar mais preparado na promoção do reuso, de modo que, se esse evento acontecer de novo, e ouso dizer, vai acontecer de novo, a gente já esteja preparado, né, com a infraestrutura instalada, com essa capacidade de ter circularidade na água e sustentabilidade na operação. Muito bem. Exatamente, e é importante assim trazer um aspecto prático, né, que a gente consegue de fato começar a enxergar como que esse planejamento, e aí o Marcos coloca a questão do planejamento, para que quando isso acontecer de novo, e infelizmente vai, que a gente já esteja preparado. Então, estamos falando aqui da tecnologia envolvida, dos processos envolvidos, dos profissionais envolvidos, né? E não adianta a gente só ter os profissionais se a gente não tiver o planejamento por trás, se a gente não tiver as tecnologias que nos permitem chegar à qualidade desejada, enfim, para os usos necessários. Então, Marcos, eu queria voltar para você perguntando o que você acha que os profissionais devem ter em mente quando estão imersos ou estão, enfim, se aprofundando aí no projeto de reuso de água? Olha, essa pergunta é super interessante. Primeiro, assim, da minha experiência e meu testemunho desses últimos 20 anos. Acho que é uma mente aberta e uma mente multidisciplinar. Eu gostaria de talvez ver a questão de reuso olhando para um prisma. O primeiro aspecto que nós temos que estar atentos e tendo as informações é sobre o prisma técnico. É muito importante você ter todas as informações técnicas, vazão, qual que é a qualidade do efluente, quais são as características, como que ele varia durante o ano, todas as informações super importantes. Né? Na técnica também, nós temos que saber qual é o objetivo de reuso, quais são as ambições da municipalidade, da indústria, o que se pretende fazer. Com isso, você define a qualidade que você precisa alcançar. E sabendo a entrada e entendendo onde você precisa chegar, é que você consegue definir o trem tecnológico. Quais são as tecnologias associadas que você tem que implantar. Esse é o prisma técnico. O segundo, girando o prisma, é a questão econômica. A gente nunca pode perder o contexto econômico. Ou seja, essa tecnologia implementada, ela tem que ter um custo de aquisição, o CAPEX, e um custo de operação que faça sentido. Né? Então, por sorte, eu diria assim, por questão de contexto, cada vez mais essas tecnologias são implantadas, você tem mais escala e esses custos de aquisição e os custos de operação têm cada vez sido mais competitivos, o que ajuda na questão econômica desses projetos. Mas é muito importante estar bem informado e levar isso em conta, né, quando você projeta um sistema de reuso. O terceiro aspecto relaciona-se
A questão regulatória, já estou virando o prisma novamente. Regulação é super importante. E como tem evoluído no Brasil? Eu me lembro quando, por exemplo, esse projeto em Itu foi consolidado, existia uma certa insegurança regulatória. E, através de bom diálogo com os órgãos reguladores e com qualidade da informação técnica, com transparência, foi-se construído a segurança jurídica ou a segurança regulamentar necessária para que esse projeto possa operar de forma adequada. E eu também tenho visto que vários estados, eu nomeio aqui São Paulo, Paraná, recentemente têm saltado portarias, né, que já começam a disciplinar o reuso, né, dão segurança jurídica, geram o arcabouço regulatório para a gente ter esses projetos. E aí, se me permitir, o último giro no prisma, nós temos uma questão da aceitação, muito importante, né? As pessoas lidam com a questão de comunicação, porque ato contínuo, a tendência é que exista uma rejeição. Já ouvi uma frase que é muito marcante, cunhada por um professor, dizendo que a água é julgada por sua origem e não por sua qualidade. E deveria ser, obviamente, julgada por sua qualidade. Então, quão importante aqueles que trabalham com reuso estarem próximos com os usuários finais para poder dialogar, né? E gerar autenticamente, de forma genuína, a aceitação à água de reuso, porque, de fato, ela é segura, mas é muito importante comunicar bem, com transparência, né? E com conhecimento de causa. Excelente. Sérgio, você tem alguma coisa para completar aí nesse assunto? Oi, tenho sim, Ana, porque o papo está muito interessante e aí me permite reforçar alguns aspectos bastante importantes quando nós estamos tratando da questão do reuso de água. Primeiro, até no exemplo que o Marcos colocou, né, falamos de segurança hídrica, falamos de saneamento, é importante a gente falar também de eventos extremos, das questões climáticas que estão, né, cada vez mais é um assunto global, né, e cada vez mais também na agenda. Então, o importante é que o reuso, né, ele acaba sendo uma medida de enfrentamento também importante, né, em relação a essas questões, a esses eventos extremos, principalmente quando a gente está falando das secas, dos eventos de escassez de menor disponibilidade hídrica. Marcos também pontuou, né, a questão da oportunidade, né, e de fato, se temos alguém no Brasil de ainda não termos avançado, universalizado o saneamento como deveríamos, era aproveitar essa janela para aplicarmos, para termos cidades cada vez mais inteligentes, né, para aplicarmos a tecnologia, o conhecimento, né, as melhores soluções para lidar com todas essas questões que são bastante complexas. E aí, o Marcos deu um show, né, ao colocar as diversas perspectivas, os prismas aí, como ele comentou, e que nós temos essas soluções, nós temos como transformar as nossas cidades em cidades cada vez mais inteligentes, os nossos sistemas de saneamento, aproveitando, né, a tecnologia disponível, aproveitando toda a questão, né, da viabilidade econômica desse negócio, que acaba sendo também a questão do reuso, e não esquecendo, e aí vou finalizar, né, reforçando o que também o Marcos bem pontuou, a questão da comunicação, né, reforçando sempre que o que interessa, o que importa ao final, é a qualidade da água que está se entregando, né, seja a água que tiramos diretamente do meio ambiente, seja a água que disponibilizamos a partir de um processo de tratamento, a partir de um emprego da tecnologia, o que caracteriza o reuso de água. Perfeito, excelente. Então, a gente colocou aqui alguns pontos importantes, né? Colocamos aqui a questão econômica, a questão técnica, regulatória, a comunicação. Então, eu gostaria de incluir mais um pontinho, se me permitem, que seria os estudos de avaliação de potencial. Então, a gente tem aí regiões
com grandes potenciais, inclusive potenciais já instalados. Na fala do Sérgio, ele coloca a questão da universalização, estamos ainda bastante aquém do desejado, mas, por outro lado, temos algumas regiões já com índices elevados de tratamento. E como a matéria-prima do reuso é exatamente o efluente tratado, então, com essa matéria-prima já temos aí um potencial instalado, né? Então, para a gente passar aqui para uma próxima questão, eu queria dizer só que a gente tem lá no nosso site, no Instituto Reuso de Água, temos alguns materiais que a gente pode compartilhar, que fala sobre essa evolução da regulamentação, como é que nós estamos em termos de regulamentação no Brasil e no mundo. Temos também questões e artigos sobre avaliação de potencial, temos regiões no Brasil já com grande potencial instalado, e é importante a gente aproveitar essa tal oportunidade aí que vocês dois colocaram, né? Bom, mas eu vou voltar para o tema tecnologia e queria perguntar para o Marcos assim, Marcos, você que acompanha aí essa evolução tecnológica, né? A gente estava aí no século passado com tecnologias que permitem a utilização para alguns usos, mas claro que avançamos bastante nessas tecnologias que permitem usos mais nobres dessa água produzida, dessa água para reuso produzida. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que isso acontece aí na Veolia, essa evolução tecnológica, enfim, e a aplicação da tecnologia. Nossa, Ana, assim, olha, eu te digo que eu, nos meus últimos 20 anos, trabalhando na área, mudou muito, né? E se eu tenho os colegas aqui que são os mais velhinhos, né, os mais veteranos, que trabalham aqui já há 35, 40 anos, e olhando a companhia com mais de 80 anos no Brasil, mudou muito, mudou muito. Mas tem uma coisa que não mudou, né? Será que nós estamos falando de técnica? Aí eu me sinto na zona de conforto. Tem uma coisa que não mudou, que é a questão de você entender o que é um efluente, o que é uma água residuária, né? E é muito simples. A água residuária é o que nós fazemos nas nossas casas, é usar a água como um agente de transporte de tudo que a gente não deseja ter perto de nós, é um agente de higiene. Então, muitas vezes nós estamos lavando a mão, lavando a louça, ou indo no banheiro e dando, né, a descarga, é o afastamento daquilo que a gente não deseja dentro de casa. Tem absolutamente tudo que a gente não deseja. E na indústria? Também é a mesma coisa. Então, você tem os ciclos industriais, as limpezas, as higienizações. E o que vai ter? Independente do nível de organização da companhia, vai ter tudo que não se deseja ter na indústria. Então, a primeira coisa que tem que fazer, e que é válido hoje, e que é válido no passado, é entender seu efluente, né? Como que ele é caracterizado do ponto de vista de sólidos, se eles são suspensos, se eles são dissolvidos, se eles são orgânicos, se eles são inorgânicos, dos orgânicos, se eles são recalcitrantes ou facilmente biodegradáveis, cargas, concentrações, variações, tudo isso é muito importante. Porque é a partir dessa fotografia e também de como que ela eventualmente varia durante um ano ou sazonalmente, é que a gente começa a conseguir montar o quebra-cabeça. E se eu pudesse simplificar, não porque seja simples, mas porque se eu pudesse simplificar para passar uma visão, você tem tipicamente, né, quando você tem uma caracterização de efluente, 3 etapas para você chegar no reuso. Lembrando, né, Sérgio, que nós estamos falando aqui de reuso de água. A primeira etapa sempre vai ser aquelas que são ligadas mais às separações físicas mais simples, que vai desde o gradeamento preliminar até separações físicas como a decatração e a flotação para fazer a separação de óleos ou sólidos discretos que sedimentam. A segunda etapa, tipicamente, a gente olha com muita atenção para aquilo que está dissolvido nesse efluente. E, tipicamente, os orgânicos vão estar boa parte dissolvidos. Aí você vai ter processos com frequência biológicos para fazer a remoção desses orgânicos, né? E quando nós estamos falando de reuso, tipicamente associados com membranas. A gente vai falar um pouquinho, entendo eu, com mais profundidade nessa sessão e talvez até no futuro. E, por fim, nós vamos ter uma última etapa, que é a do polimento, porque os sais são preservados, né?
Tipicamente, para você poder gerar uma água de rios de excepcional qualidade, uma água segura, sanitariamente, sem qualquer patógeno ou outro organismo que possa ter alguma ameaça à saúde pública, nós temos sistemas de dessalinização, que vão tomar conta não apenas da remoção dos sais, mas também na geração de uma água super segura. Sérgio, gostaria de fazer algum complemento aí nesse ponto? Essa questão tecnológica que o Marcos comentou, ela é essencial, porque ela precisa ser muito, e esse é um dos objetivos dessa rota tecnológica, né, precisa ser muito bem esclarecida, né, não só para a população, mas eu diria, inclusive, para os profissionais, para os técnicos envolvidos no setor de saneamento, envolvidos com a gestão de água, envolvidos na indústria, envolvidos no agronegócio, envolvidos na dinâmica das cidades, porque é importante que todos saibam que, a partir da qualidade requerida, qualidade da água requerida para um determinado uso, para uma determinada finalidade, seja um uso urbano, seja o uso da água para irrigação, seja um uso industrial, eu tenho uma tecnologia apropriada, uma tecnologia adequada para garantir essa qualidade, e que nem sempre vai ser a mesma, né? Então, esse trem tecnológico, né? E aí não é um trem daquela coisa, mas é o trem do ponto de vista da sequência dos vagões, né? Da sequência de processos, é esse trem, é essa sequência de processos que o Marcos fez aí um apanhado bastante interessante, que vai nos garantir, que vai fazer esse casamento entre a qualidade que eu quero e a tecnologia que eu preciso empregar, né? Então, foi para mim bastante aí, esclarecedor e muito importante, né, nós conseguirmos fazer esse link. Por que o reuso é importante? Falando de mudança climática, falando de universalização do saneamento, falando de segurança hídrica, e de que forma nós garantimos, em ele sendo importante, a qualidade da água que o uso requer, por meio da tecnologia. E aí, por isso, né, que estamos aqui inaugurando essa série da Rota Tecnológica para, né, conseguir passar essa mensagem para o maior público possível. Perfeito. Trem tecnológico, eu como uma boa mineira, trem para mim é uma palavra super usual, mas de fato trem tecnológico é o que o Sérgio colocou aí, a questão do arranjo tecnológico. Em algumas áreas a gente utiliza o termo arranjo tecnológico, que envolve essas tecnologias, as diferentes tecnologias, processos, operações unitárias. Cada processo, cada operação unitária tem um objetivo diferente. Quando a gente coloca isso numa sequência, a gente consegue essa qualidade aí desejada. O Sérgio também tocou num ponto importante aí quando ele citou as cidades, né? As cidades e os municípios. Importante a gente lembrar que quem produz o esgoto é a cidade, é o município. Então, é esse município que é o parceiro fundamental para que esses avanços aconteçam, né? Então, é ele que produz o esgoto, é ele que trata, ou pelo menos ele tem a titularidade ali do serviço de tratar o esgoto sanitário, para que daqui a pouco ele possa passar por outros processos e, de fato, essa água se transformar numa água com a qualidade desejada para o uso específico, né? Bom, vamos falar sim das membranas, e eu queria chamar o Marcos para falar das membranas aqui agora. Eu queria que você falasse, é claro que a gente vai abordar isso mais a fundo nos próximos episódios, mas eu queria que você dissesse um pouquinho mais, agora que nós entramos no trem ou no arranjo tecnológico, como é que são essas tecnologias, como é que elas são envolvidas aí no contexto da Veolia? Olha, eu já cheguei a trabalhar com trem a vapor, viu? E agora os trens são muito modernos, mudou muita coisa, Trem-bala. viu? Trem-bala agora. E é o seguinte, é um pouco daquilo que eu tenho experiência. A tecnologia, nós falamos daquelas 3 caixinhas, né? Então, sim, aquela primeira caixinha das separações físicas teve evoluções, sistemas mais automatizados, autolimpantes, né? Mas eu acho que as grandes revoluções, os saltos de conhecimento e de avanço estão principalmente na segunda e na terceira caixinha. Vamos falar da tecnologia
de remoção dos orgânicos dissolvidos, de processos biológicos e da sua associação com membranas de ultrafiltração. Por exemplo, sistemas MBR evoluíram muito. Vamos falar de esgoto novamente, né? Quando nós estávamos lá há uns 15, 20 anos atrás e falávamos no sistema de MBR, além de eles serem intensos em CAPEX, nós estávamos falando de consumo de energia da ordem de 1 kWh por metro cúbico. Processos biológicos intensos na necessidade de aeração, sistemas com uma altíssima concentração de lodo e com operações dispendiosas do sistema de membrana, consumo de química, consumo de energia, quer dizer, tinha um custo de operação. Esses sistemas de membrana se modernizaram, o conhecimento sobre os processos biológicos associados às membranas avançou, outros acessórios acoplados que podem deixar um lodo mais ativo, mais denso, né, com menor alfa para poder ter menor consumo de oxigênio, membranas com packaging, né, como que se diria em português, com uma densidade, uma área superficial de membrana muito mais intensa dentro do tanque de membrana. Isso levou a uma transformação, não apenas nos custos de aquisição, como no custo operacional. Hoje, por exemplo, para tratar esgoto, nós estamos falando de consumos de energia do sistema todo da ordem de 0,35 a 0,45 kWh por metro cúbico, menos da metade do que tínhamos há 15 anos atrás. Isso muda muito, sabe? São fatos viabilizadores. Membrana, vida útil. Antigamente, os sistemas de membrana, você tinha que fazer a reposição das membranas em 5, 6 anos. Hoje nós estamos falando de 15 anos, 20 anos de longevidade. Isso também é um fator econômico que ajuda no reuso. E indo para a última caixinha, que é sobre o sistema de dessalinização, nós temos, além dos sistemas de osmose reversa, nós temos outros sistemas que podem ser acoplados, como o sistema de eletrodiálise reversa, que tem a depender, novamente, o Sérgio está absolutamente correto, a depender das condições de entrada, pode ser um excelente fit tecnológico. Você não tem, como eu posso dizer, você não está confinado a uma só tecnologia. Isso é o que eu gostaria de passar. E mesmo assim, na osmose reversa, hoje tem uma infinidade de tipos de membrana, tem um amplo conhecimento sobre a sua aplicação. Se antigamente falávamos de recuperação da ordem de 75%, hoje nós estamos falando de recuperações da ordem de 85%, 90%, com membranas low fouling, low energy. É impressionante que avançou. E, por fim, eu gostaria de deixar uma coisa que é importante, que é associado, Sérgio, ao que você falou, que é a aceitação e como que o engenheiro se molda o seu desenho, né? Instrumentação, reporte. Quão importante, muitas vezes, você ter o nível de instrumentação adequada, muitas vezes instrumentos duplicados. Se, de repente, você tem a leitura de um instrumento que falha, o outro instrumento vai estar fazendo essa medição, de modo que você tenha sempre reportabilidade e segurança. É isso, né? Eu gostaria de falar muito mais aqui, né? Mas acho que é melhor ficar para a próxima. Senão, é um papagaio aqui falando. Muito bem, muito bem. Eu também já vou partir aqui para o final, mas vou deixar aqui o Sérgio fazer mais algum comentário aí sobre essa última fala. Não, Ana, obrigado. Assim, na verdade, o Marcos abordou muito bem, né? E nesse detalhe aí da importância, né? E das especificidades tecnológicas. E aí eu só acrescentaria que tem o olhar, o papel do engenheiro, mas a gente vai mais além, né? E uma das questões mais interessantes aí do reuso de água é a sua característica multidisciplinar, né? Em que o engenheiro certamente desempenha um papel fundamental, né? Mas nós temos vários outros aspectos, inclusive esse da comunicação, que o Marcos falou muito bem, né? E que cabem aí, né, a atuação. E a gente tem verificado isso, já que a gente está aqui numa série prática, né? Temos verificado isso na prática, como cada vez mais diferentes disciplinas, diferentes olhares se somam para que a gente, de fato, avance na implementação do reuso de água no país. Então, foi um prazer, Ana, participar aqui nesse bate-papo. Eu não diria nem que foi um bate-papo, nessa aula aí que o Marcos nos deu aí sobre tecnologia e sobre
reuso de água, enfim, contem comigo, espero aí que o nosso público aprecie bastante essa primeira etapa aí da rota tecnológica. Valeu. Muito bem, Sérgio, obrigada. Olha, falando aí da engenharia, né? De fato, a gente fica aqui, somos aqui 3 engenheiros, né? E ficamos aqui com a infraestrutura na mão, né? Mas a infraestrutura ela não roda sozinha e ela não alcança os resultados que ela precisa alcançar sozinha. Então, de fato, essa multidisciplinariedade ela é muito bem-vinda para a área para que a gente realmente alcance aí esses avanços. Bom, como o Marcos disse, eu também gostaria de ficar aqui horas falando sobre isso. Acho que esse é um assunto que envolve todos nós. A gente tem aqui total disponibilidade e vontade para ficar aqui batendo esse papo, mas infelizmente nós chegamos ao fim. Mas é um fim mais ou menos, né? Porque a gente vai ter aí mais 3 episódios. Então, na verdade, a gente está trazendo a teoria para a prática. Esse aqui é o grande objetivo da Rota Tecnológica, é a gente enxergar de fato como é que essas coisas acontecem. Então, certamente nos próximos episódios seremos mais imersivos. Nós falamos aqui hoje sobre panorama, falamos uma coisa um pouco mais geral, e nos próximos episódios a gente vai entrar a fundo nas tecnologias propriamente ditas. Vamos falar sobre aqueles mitos e verdades que eu comentei aqui no início, que o Marcos já falou aí um pouquinho sobre eles, já deu um spoiler, e vamos falar ainda da transição energética também, que é bastante importante nesse contexto. Bom, então, mais uma vez, eu queria agradecer a participação aqui dos especialistas, a participação do público, que ficou conosco até agora, e vou deixar aqui um convite para acessar as nossas redes sociais. Aqui nós vamos deixar link para esses estudos que eu comentei, estudos sobre evolução da regulamentação, sobre estudos de potencial, de avaliação de potencial, e ainda um bônus, que é o material bônus da Rota Tecnológica, que também vai ficar aqui disponível daqui a pouco. Bom, então é isso. Um abraço a todos, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.